mais um podcast da Voa Coruja, falando um pouquinho hoje sobre escrever com a alma. Afinal, quando o autor começa a escrever um livro, ele coloca sua alma ali naquelas palavras, mesmo não escrevendo sobre si. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com a Andréia e também com o Ricardo. Agradecer a presença de vocês, o convite que foi aceito de estar aqui, conversar um pouquinho sobre essa arte que é escrever com a alma. Ambos empreendem, têm coisas em comum. Como eu sempre falo no podcast, eu gosto de trazer pessoas que têm similaridades para que a gente possa ter assuntos em comum, mas também divergências. Igual o seu livro trata muito do cunho pessoal, você expõe bastante coisa da vida, conta a história sem medos. E a Andréia já conta uma história da vida dela de uma forma mais poética, literalmente desenhada, porque ela também faz lindas aquarelas. Mas antes de eu falar de vocês, eu vou deixar vocês falarem de vocês. Queria que vocês se apresentassem, dessem uma palavrinha pro pessoal sobre quem vocês são. Por favor. Primeiras damas. Eu sou a Andréia, né? Eu fiz artes, né? Tenho formação em enfermagem, mas acabou que eu segui essa área do empreendedorismo, né? E hoje eu estou no ramo de alimentação. E eu sempre tive vontade de escrever, porque eu acho que escrever é uma cura, não só para gente, não só para quem está lendo, porque o livro sempre foi muito importante para mim, sempre gostei muito de leitura, sempre adorei ler. E eu acho e essa cura começa pela gente também, a organização mesmo de pensamento, e eu acho isso muito importante. Então, assim, eu decidi, mesmo gostando há muito tempo, eu fui protelando, e hoje isso também faz parte da minha vida. Além de tudo que eu estou fazendo, complementa, né? Você está escrevendo, acho que é um complemento para mim. Muito legal isso que você falou sobre a cura, porque a escrita, a cura, começa no autor e termina no leitor. Exatamente. Então, no assunto que vocês trouxeram é muito sobre isso, né? Uhum. O livro de vocês é sobre se curar, Uhum. para depois pensarmos em curarmos os outros. Exatamente. Eu sou o Ricardo Ramdan, né? Sou empresário também do ramo de restaurantes. E a escrita chegou a mim quando eu resolvi aprofundar na busca pelo autoconhecimento, né? Já é um assunto que me envolve, que mexe comigo desde a adolescência, né? Procurar me conhecer, saber as coisas que vinham me afligindo, motivos de uma reação ou de outra, mas por fim foi um último relacionamento, né, que eu vivi, inclusive é o nome do livro, é o nome dela, Helena, né, e que a Helena, a chave do meu autoconhecimento, porque foi a partir desse relacionamento e mais do rompimento desse relacionamento que eu realmente aprofundei na busca do autoconhecimento, né, do autoexame, da aceitação das sombras e fantasmas que, né, a gente que eu vivo com eles, venho, né, tratando, né, eu vejo o tratamento como uma coisa constante, né, a gente está falando em cura, mas para alguns assuntos o autoconhecimento é perpétuo, né, vamos dizer assim, é para sempre, né, você vai aprendendo uma coisinha aqui, depois você aprende outra, e foi com a escrita, a partir das minhas reflexões e diários, que o texto virou um livro, né? Como você disse, Rafaela, realmente escrito de forma muito autêntica, muito verdadeira. Eu simplesmente fui relatando o que eu vinha vivendo e o que eu venho sentindo. Eu vinha sentindo, né? E foi uma força transformadora muito grande, né? Toda a história real que eu vivi, como colocar ela no papel, né? E é um ato de coragem. O autoconhecimento, a publicação de um livro que foi concebido através do autoconhecimento é um ato de coragem. É verdade. Você acaba expondo muitas coisas, mesmo que direto ou indiretamente.
Não tem como escrever um livro e se isentar de quem você é na escrita dele. Não dá. Por isso que cada livro tem um momento de vida nosso. Então, vocês estão vendo, é o primeiro livro de ambos. Então, é uma experiência única, mas eu acredito que essa é uma porta, como eu sempre digo, que não se fecha. Então, futuramente, vocês vão ter outros livros sobre outros assuntos. E quando vocês revisitarem essas obras, vocês vão reencontrar o Ricardo e a Andréia que escreveram, não o leitor que está lendo naquele momento. É verdade. E isso acontece muito com o leitor também. Quando nós lemos um livro, a percepção que nós temos dele naquele momento é uma. Passou um tempo, ler de novo, às vezes na semana seguinte você já tem outra percepção. Verdade. Acontece muito na revisão. Uhum. Às vezes a gente relê uma coisa, poxa, eu pensei tudo isso, eu senti tudo isso, vivi tudo isso. É verdade. Você cria um distanciamento da sua história também, olhando ela como leitor e não como um autor. É isso, ele tá falando que é perpétuo e realmente eu fico escrevendo sobre o livro e aí eu penso, será que acabou mesmo? Porque assim, é tanta coisa tanta complexidade que o ser humano, né? O ser humano é tão complexo que esse autoconhecimento ele nunca vai acabar. Mas assim, realmente a gente tem que dar fim ao livro e dar oportunidade depois para a gente escrever, né, numa outra obra e tudo, mas é um assunto que não inacabável, né? Não tem como. Não se esgota. Não só se esgota. quando E essa morremos. questão de você ter falado assim, que às vezes você lê e quando você vai reler, isso aconteceu comigo, né? E também sobre um filme que a gente até conversou sobre um filme que eu vi e falei, eu vou ver esse filme de novo porque eu tenho certeza que agora eu vou ver esse filme de uma outra forma. Então, realmente, assim, a pessoa que lê hoje, que vê um filme hoje, ou o livro que a gente vai ler amanhã, vai ser visto de uma outra realidade. E isso que é legal, que é sinal que a gente está se transformando, que a gente está crescendo, né, amadurecendo. E isso é importante, a gente sentir isso e também passar isso para o leitor, né? Que a gente tem que ter essa paciência com a gente e saber que hoje a gente pode não estar do jeito que nós gostaríamos de estar, mas se a gente tiver essa perseverança, tiver esse amor, né? Essa compaixão, não só pelo outro, mas por nós mesmos, a gente vai entender esse processo, né? Que é um processo contínuo e que precisa de ter paciência, né? E precisa também a gente ter essa humildade, né? De perceber e de reconhecer que a gente precisa de crescer, que a gente precisa de se transformar a cada dia. É um processo contínuo, realmente. E o que você disse do filme é muito interessante, porque nós encontramos as respostas das perguntas que nós nos fazemos. Então, no momento que nós assistimos um filme ou lemos um livro, nós vamos encontrar naquele filme, livro ou qualquer coisa o que está no nosso pensamento. Uhum. Então, se nós assistimos ou lemos um livro em outro momento, as nossas perguntas de atrás não são as mesmas perguntas de agora. Sim. Então, esse é o poder também da releitura. Você conseguir enxergar com outros olhos, sendo a mesma pessoa, lendo o mesmo material. Que a percepção Mas do muda mundo, tudo. ela é de acordo com o conhecimento que a gente tem. E o conhecimento que a gente tem hoje não é o mesmo que a gente vai ter amanhã. Então, nossa percepção nunca vai ser a mesma. Isso é Né? muito Porque legal. a gente vai agregando cada experiência, cada conhecimento, e isso vai mudando a nossa percepção do mundo, das pessoas, de nós mesmos. Então, nada é igual. Um instante, o amanhã não será a mesma forma que a gente vai ver, que a gente está vendo hoje, porque já vai ter agregado mais conhecimento. Esse momento que a gente está vivendo aqui é conhecimento que a gente está adquirindo, e a gente vai começar a ver essas coisas, outras coisas de forma diferente. Uma coisa que foi muito importante para eu escrever foi reconhecer essa pessoa com quem eu vivi esses 5 anos, que é a Helena, porque ela é uma pessoa de características estoicas, vamos dizer assim, né? Uma pessoa fria para algumas coisas, disciplinada, metódica, ter uma experiência, né, uma história de vida
louvável, né, admirável, porque ela veio de baixo, né, financeiramente falando, e cresceu, né, se tornou uma exímia empresária, e tudo isso que eu vejo, né, que eu enxergo nesse ser humano, foi um motivo para eu me espelhar, para eu buscar crescer, né? Então, uma mulher empreendedora, né, que separou no casamento, separou na empresa, e num mundo machista como o nosso, ela sobressair. E quando a gente se conheceu e começaram a ouvir algumas queixas minhas, ouvir alguma coisa que faltava em mim, algumas verdades, né, que ela falou, que doeram, mas que me fizeram crescer, né? Então eu vejo que muitas vezes sentir menosprezado ou inferiorizado por algo que eu ainda não tinha conquistado, né, na verdade eram frutos da minha frustração, né? Achar isso ruim, se sentir menosprezado, né? Na verdade era mais um sentimento interno, né, do que realmente uma acusação, um julgamento sobre a minha pessoa. Então enxergar isso, né, era muito engraçado que às vezes ela falava comigo assim, não, para de mimimi, né? E era isso, né? Estica a mão, regaça a mão e faça. No caso, por você mesmo, né? Ninguém tem culpa do seu sofrimento, ninguém tem culpa dos seus resultados. Nós somos 100% responsáveis pelos nossos resultados, né? Então eu comecei a enxergar o tanto que a minha satisfação pessoal comigo mesmo dependia única e exclusivamente de mim, de como que eu enxergo as coisas, do que está sob o meu controle e do que não está, como gerenciar o meu pensamento, né, para as coisas positivas, valorizar as virtudes, enfatizar as minhas virtudes, viver com mais virtuosidade, vamos dizer assim, procurar ser um ser humano cada vez melhor, mais gentil, com mais fraternidade, enfim, tudo isso eu achei nas escritas sobre as minhas próprias atitudes, o que eu estava vivendo, o que eu estava sofrendo, né? O que dor é essa? E ao escrever e ver que são e foram dores, né, que só dependia de mim para sair. Então, a importância do autoconhecimento que eu enxerguei nisso é isso. É entrar mesmo e a fundo e reconhecer, conhecer a si mesmo, né? Conhecer o si mesmo, né? E isso, né, realmente foi transformador, está sendo transformador, porque é constante, né? Eu digo. Eu acho assim que o autoconhecimento é importante no sentido de você entender o que você tem de bom, de reconhecer, né, quais são as suas qualidades. Porque você fortalecendo as suas qualidades, os seus pontos fortes, você vai conseguir administrar melhor a cura e o fortalecimento dos pontos fracos, né? E assim, a gente não está livre de desafios, né? Você passou por um desafio no relacionamento, mas você continua com desafio todos os dias. E eu também tenho desafios todos os dias, até mesmo na empresa, como você falou, né? Em ter empresa e não ter mais empresa, em estar lá em cima e estar lá embaixo, porque essa é a vida do empreendedor, né? Uma hora tá lá em cima, uma hora tá lá embaixo. Então, assim, você saber viver, igual o livro que é a Arte de Viver, você saber viver não é você fechar os olhos para os problemas, mas é você não focar nesses problemas, mas focar naquilo que você é diante dos problemas, né? Porque assim, se a gente ficar olhando no que acontece, no que as pessoas falam com a gente, no julgamento das pessoas, no julgamento do mundo, da sociedade, a gente vai viver triste. E porque nem sempre a gente está lá em cima, nem sempre a gente é referência, nem sempre a gente é referência, que eu digo assim, material, de status, né? Como pessoa, você pode ser referência a hora que você quiser,
Não importa a situação que você esteja. Interessantíssimo isso que ela está falando, porque me veio à mente palavras do meu avô, pai do meu pai, que eu fui descobrir agora, recentemente, que era um filósofo, né? Mas ele foi um filósofo escrito, a filosofia dele escrita pelo irmão dele, mas ele fala uma coisa muito interessante que você, né, pegando o gancho aí, que a dignidade, né, é o que a gente é. A sua dignidade é o que você é, e não o que as coisas são, né? Não o status e tal. Então, sua dignidade ser no que você é, né? Então, eu hoje, mais do que nunca, busco ser um ser humano melhor a cada dia, nas mínimas coisas, né? Parar o carro para passar uma pessoa na frente, né? Enfim, ser mais educado, mais generoso, mais gentil o tempo inteiro, né? Em busca da serenidade, porque é isso, a dignidade, né, tá no que a gente é. E o autoconhecimento é aceitar essa dignidade e se encontrar com quem você realmente é. Exatamente. Porque muitas vezes a pessoa, ela se distancia tanto de si que voltar dá muito trabalho. E nesse processo de retorno a si, que é um processo que qualquer pessoa passa em diferentes circunstâncias e profissionalmente, em relacionamento, em amizade, em vários contextos, você pode passar por um processo onde você se vê perdido e você precisa se encontrar. Então, nesse processo entre se perder e encontrar, é que a vida está. Então, não existiria vida se a gente não tivesse esse movimento. A grande questão é a sua capacidade de voltar para sua casa, que é você mesmo. O autoconhecimento, ele te oportuniza isso. Não importa para onde você vá, você sempre consegue voltar para você. Isso é autoconhecimento. Uma coisa que eu também comentei no livro é a diferença da alegria para a felicidade, né? A felicidade, ela tá exatamente naquilo que é imutável, nos valores que você tem, na tua fé, naquilo que você acredita, na espiritualidade, enquanto alegrias são momentos, né? Estar alegre e ser feliz. O próprio verbo já diz que estar feliz são momentos, e ser alegre algo que é inato do ser humano, se ele quiser ter isso, né? Ele consegue ser. Então, e não está vinculado a nenhum tipo de bem material, nem, igual a gente está conversando, nem status, nem nada. É simplesmente aquilo que está dentro de você, que ninguém pode tirar. E o processo de escrita do livro de ambos teve muito desse resgate, de se levar de volta para casa. Então, eu acho que vocês poderiam comentar um pouco com quem está nos assistindo, que às vezes tem receio de contar a própria história, ou receio de escrever. No caso do Ricardo, você literalmente abriu a sua vida, todas as suas experiências profissionalmente, desse relacionamento com a Helena e tudo que você aprendeu, porque como o título fala, né? A chave para o autoconhecimento. Existem pessoas na nossa vida que são chaves. Sim. Então, eu acredito que vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso. Mesmo que o momento pareça ser a pior coisa do mundo, eu acho que a gente sempre tem que agradecer por tudo que a gente passa, porque sempre vai ser a chave de alguma coisa pra gente abrir na vida da gente. Eu falo isso no próprio livro, né? Que eu sou grato a cada dor que eu passei por tudo, porque as dificuldades fazem a gente crescer, as dores fazem a gente crescer, essa volta pro eu, né, interior, que você está falando, para volta para dentro da nossa casa, né, que é isso. Eu aprendi com essa escrita, com a escrita desse livro, com a Helena, né, a busca pela espiritualidade, né, enfim, cada vez mais conhecer a mim mesmo e valorizar a pessoa que eu sou, né? Voltar para casa, eu hoje volto para casa física mesmo, todo dia feliz da vida, abro minha casa e faço assim, ó, tô aqui, ó, meu canto, né? Meu lugar que é tão sagrado, e dentro da gente não é diferente, né? Nós somos o sagrado, temos o sagrado aqui dentro, né? A gratidão por tudo o tempo inteiro, né? Enfim, eu vejo isso mesmo, a importância de se conhecer
para lidar com a vida, com o dia a dia, né? Saber que a responsabilidade, né? Como eu ressaltei antes, a responsabilidade da gente estar bem, da gente estar feliz é toda nossa, né? É sempre uma responsabilidade muito grande, que é ser feliz na sua própria existência, ao invés de delegar essa responsabilidade para outra pessoa. Exato. Às vezes a pessoa ela persegue a felicidade, igual aquela frase que diz: ao invés de correr atrás das borboletas, faça um jardim que elas virão até você. Então, às vezes, nessa perseguição de ir atrás da felicidade, ou em bens materiais, ou em coisas que não trazem genuína satisfação e esse sentimento de plenitude e felicidade, as pessoas se perdem tempo e nunca vão ficar felizes, né? Mas quando você passa por um processo de autoconhecimento por meio da escrita, por meio de tudo isso, você começa a ter esses insights que vocês estão comentando. Olhar as coisas diferentes. A verdade é fundamental. Desculpe te interromper, mas porque você falou da autenticidade da minha escrita, e é isso. Eu relato tudo com muita transparência, sem hipocrisia mesmo. Porque no momento que eu decidi publicar esse texto, foi no intuito de ressoar em cada um, né? Para cada um vai ressoar de uma forma diferente, né? Mas ver que as coisas acontecem mesmo, né? As dores são reais, né? Os fracassos são reais, né? A vitória é real, a alegria é real. Então, né? Buscar um equilíbrio, né? Que eu tenho aprendido um pouco também com a filosofia, é isso, é de manter-se sereno, independente de estar na alegria ou na dor, independente se você está no frio ou está no quente, né? As dualidades existem, né? Agora, ter a serenidade independente das circunstâncias, né? E essa escrita do texto, escrever esse livro, me ajudou a achar isso, né? É uma constância, né? De novo, eu repito, não significa que é uma receita de bolo que você, agora eu me conheço e pronto, está tudo resolvido, né? Não é isso. Você vai continuar se conhecendo e a gente começa a enxergar, e a rotina do dia a dia passa a ser mais leve, né? A partir do momento que você entende que tanto o sofrimento quanto o prazer, tanto a alegria quanto a dor, né? São benéficos. Tudo ensina, então tudo é benéfico. Muito bom. Agora estamos caminhando para o fim. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para quem está nos assistindo sobre o livro de vocês ou sobre essa questão do autoconhecimento. Podem ficar bem livres para deixar a palavra. Eu quero deixar que tudo que acontece na vida da gente, por mais que a gente não entenda, né, no momento que a gente está passando, às vezes é difícil entender, porque quando você está no meio da dor, da tempestade, é difícil de enxergar as coisas, mas tudo que a gente passa, independente do que seja, é para o nosso bem. A gente sempre aprende. E não significa que, igual ele falou, que se você está sereno, ou eu estou aqui agora, a gente conversando, não significa que a gente não tenha problema nenhum ou tenha se conhecido o suficiente. Mas significa que a gente aprendeu a lidar com o que a gente vive de forma sábia, assim, entendendo que para tudo tem um propósito. Então, assim, é importante a gente se valorizar, conhecer as nossas forças, conhecer que a gente tem condição, que se a gente está vivendo algo, é porque a gente tem condição de viver aquilo ali. A gente tem todos os equipamentos, os instrumentos necessários para lidar com a situação e lidar sabendo que a gente vai conseguir passar por aquilo e que aquilo vai fazer a gente ser melhor e tentar, assim, aproveitar o máximo que a gente pode para aprender e para passar para o outro também, porque acho que essa também é a finalidade da gente estar escrevendo, não só aprender, mas também poder fazer diferença na vida de alguém. Isso, aprender e transmitir E também. transmitir. O maior aprendizado que eu venho tendo é
que eu deixaria é isso, buscarmos, né, constantemente sermos mais justos, mais fraternos, ter mais coragem para deixar algo além do que procriação, do que bens, do que, né, resultados dos negócios. Evoluímos como ser humano a cada dia mais, né? Porque eu penso que é esse o caminho da nossa evolução aqui, né? Aqui dentro. A gente escuta muito falando que o mundo está ruim, isso está ruim, isso está... eu vejo pelo contrário, eu enxergo uma humanidade cada vez mais em evolução, né? E que a essência do ser humano é a mesma em qualquer lugar, em qualquer tempo. Muito bom. Gostaria de agradecer a presença de vocês, por abrirem um coração aqui no podcast. E também por abrirem o coração também e a alma no livro de vocês, confiarem também aqui no nosso trabalho. Ambos livros estão em processo de edição, mas provavelmente quando esse podcast estiver completo, já vamos ter aí os links ou mais novidades. Geralmente eu descrevo no próprio episódio se o livro já está disponível. Eu espero que o de vocês estejam. E gostaria de agradecer mais uma vez também a vocês e a quem está nos assistindo. E como eu gosto de fazer, deixar alguma reflexão final agora para você a respeito de tudo isso que nós conversamos, sobre autoconhecimento e sobre ser chave na vida das pessoas e permitir que as outras pessoas sejam chaves na nossa vida. Todo mundo que passa na nossa vida, na verdade, deixa uma chave na nossa existência. E somos nós quem decidimos se vamos abrir aquela porta ou não. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para você refletir quais são as chaves que você tem recebido na sua vida e como você tem usado essas chaves. Tem usado para autoconhecimento, como o autor Ricardo comentou e trabalha no seu livro? Ou você deveria jogar essa chave fora? O que você tem que fazer com essas chaves aí da sua vida? Obrigada pela atenção até esse momento e eu te espero no próximo episódio do Voo Coruja.